no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, os irmãos já podem abrir. Então, o impossível Deus vai fazer, que Deus faça o impossível na minha vida e na tua vida, que Deus possa fazer o impossível na tua vida e na minha vida. Que impossível é esse, irmãos? O impossível de esse homem tão pecador, do impossível desse homem tão fraco, mas que Deus possa fazer o impossível quando chegar a perseguição, quando chegar a luta, quando chegar as oferendas do mundo, que este homem tão fraco pode resistir à oferta do mundo e escolher a Deus. Este é o grande impossível que Deus pode realizar nas nossas vidas. Acharam, irmãos? Para quem não sabe, a partir do versículo 13, capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 31 ao seguir, até o último versículo, capítulo 16, é uma série de instruções que Jesus dá aos seus discípulos. Uma série de instruções que Jesus dá antes da sua partida. Ele quer deixar os seus discípulos a par de algumas coisas que irão acontecer e outras coisas que eles deverão de fazer. Então é uma série de instruções para os seus discípulos e que cabe, obviamente, para nós hoje, a igreja aqui na terra, hoje ainda no século 21, que cabe para nós essas instruções tão palpáveis, tão sérias, que dependem da nossa decisão, que depende, irmãos, da nossa razão e também da nossa fé nas palavras do Mestre. Aleluia. Nas palavras de Jesus. Nós seguimos a Jesus. E ele, o próprio Mestre, agora dando as instruções aos seus discípulos, e hoje, através das Escrituras Sagradas, dando essas instruções a nós devemos de fazer ao máximo, fazer cumprir essas palavras, porque essas palavras de Jesus não são meramente conselhos, não é hashtag fica dica, é mandamento, é ordem direta de Jesus. Eu quero deixar muito claro isso aqui, irmãos. Se alguns de vocês têm aquelas Bíblias que tem as palavras de Jesus em vermelho, acho que ninguém tem aqui, mas se nós pegássemos aquelas Bíblias, nós vamos ver que tudo está em vermelho aqui, porque eram palavras diretas de Jesus, instruções de Jesus. O que é uma instrução, irmão? A gente compra um aparelho eletrônico, vem um manual de instrução, gente. Ele me indica tudo, embora que 99,99% dos brasileiros não leem, mas ele está ali. Ele dá toda a orientação para o consumidor seguir aquele manual para aproveitar o máximo que aquele aparelho possa lhe dar. Esse aparelho, para mim, serve para 2, 3 coisas só, mas ele faz 1001 coisa. Por que eu não sei? Porque eu não leio o manual. Se eu lesse o manual, eu saberia e desfrutaria de tudo que esse aparelho pode me oferecer. As instruções de Jesus é a mesma coisa, irmãos. É exatamente, eu só fiz uma comparação. A palavra, o texto que nós vamos ler nessa noite é exatamente a mesma coisa. É uma instrução de Jesus. Meus filhos, façam isso. Meus discípulos, agem desta maneira. A palavra que André leu na introdução, que inclusive é o mesmo autor do Evangelho, na sua primeira carta, se nós seguíssemos lendo o texto que André leu, nós ia chegar num versículo que diz:
aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, o amor a Deus está intimamente ligado à obediência, e a obediência aos seus mandamentos. O amor, a dedicação a Deus está intimamente ligado à nossa submissão a Ele, irmãos. É impossível seguir a Jesus, é impossível dizer que ama a Deus, se este mesmo ou esta mesma pessoa não guarda os seus mandamentos. Jesus disse: não pode uma fonte dar dois tipos de água, ou ela vai dar água boa, ou ela vai dar água saloba. É impossível. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, queridos, essa instrução de Jesus, ensinando os seus discípulos, mostrando o que eles deveriam de fazer logo após a sua morte, sua ressurreição e a sua subida ao céu, o que eles deveriam de fazer. Olha o que diz o texto: instrução de Jesus aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar em nós e não no mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Esse pequeno trecho das Escrituras, irmãos, nos revela muita coisa, ou muitas coisas. Esse trecho das Escrituras, irmãos, põe por terra o argumento de muitas pessoas deste mundo, que Deus ama a todos. Até aí tudo bem, mas a segunda parte não é verdade. Eu amo a Deus. A sentença é que Deus ama o mundo, verdadeiro. Mas a segunda sentença, eu amo a Deus, pode ser como não pode ser. O que irá definir é o fruto que eu dou. O que irá definir é a maneira que eu ando. O que irá definir é se eu guardo os mandamentos de Deus ou não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é saber, aqui é o sentido de ter, é ter conhecimento, não é meramente saber, mas aquele que tem, aquele que sabe e os guarda, obedece, aquele que subjuga sua vontade à vontade dos mandamentos de Deus. Está intimamente ligado àquele texto que eu falei de Paulo. Eu não sei o que irá me acontecer em Jerusalém, eu só sei de uma coisa, aquilo que o Espírito me revela: perseguição e lutas. E ele subiu, e aconteceu. Por que isso, irmãos? Porque Paulo tinha os mandamentos e guardava os mandamentos, obedecia, independente do que iria acontecer na sua vida,
seja ela coisas boas, ou seja elas coisas ruins a Ele. Porque neste mundo em que nós vivemos, quando nós temos e guardamos a palavra, isto é prova do que nós amamos a Deus. Até as pessoas que não são cristãs, os psiquiatras, os psicólogos, essa área humana, eles mesmos dizem que amar é decisão, não é meramente um sentimento, não era meramente aquele sentimento que profundo do meu coração e que eu amo isso, eu amo aquele outro, eu amo isso. Não, é convivência. É convivência, é decidir amar. E Jesus está dizendo: o amor que vocês devem ter por mim não é meramente como um amor de um Salvador, mas vocês devem ter um amor por mim como um Salvador, mas também como Senhor. Como Senhor, não é só como Salvador. Ai, Jesus é o meu Salvador. Ai, Deus me ama, Jesus me ama, Ele é o meu Salvador. Mas antes de Ele ser teu Salvador, meu querido irmão, meu Salvador, Ele tem que ser nosso Senhor. E se Ele é Senhor, nós somos seus servos. E logo, para eu provar, para eu mostrar que eu amo a Deus, logo Jesus está dizendo: guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Volto a repetir, isso aqui eram instruções de Jesus antes de Ele partir dessa terra. Eram os últimos momentos, as últimas semanas, os últimos meses de Jesus nessa. Não foi lá no princípio do seu ministério, foi no finalzinho do seu ministério. Ele já estava preparando os seus apóstolos, os seus discípulos. E ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Gente, que profundidade esse texto sagrado. Sabe quando, irmãos, que Jesus começa ou se manifesta em nós? Não é aquele amor esotérico, não é aquele amor meramente místico, não é aquele amor filosófico, ou não é simplesmente um amor baseado na pura razão, mas é na obediência, é na submissão ao seu querer. O texto que André leu diz que ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. Isso é o mandamento de Deus. E Deus irá se manifestar. Jesus dizendo: eu vou me manifestar nessa pessoa. Em quem? Naquele que guarda os meus mandamentos. A gente fica, irmãos, nós, ficamos extremamente, vamos dizer assim, emocionados e tocados quando a gente lê, vamos dizer, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, Atos dos Apóstolos, ou algum outro livro que fala de um certo homem, de uma certa mulher, aquele homem que passa por problemas, passa por dificuldades, por N problemas, mas aquele homem se mantém fiel, se mantém, e aquilo toca no nosso coração tão forte, irmãos. Mas se a gente examinar detalhadamente a vida daquele homem, daquela mulher, a gente vê que aquele homem, aquela mulher intimamente íntimo com Jesus, através da obediência à sua palavra, através da submissão.
E a gente pode ver, irmãos, Jesus se manifestando na vida daquele homem através da obediência, através do seu amor, através da sua dedicação, através dos seus frutos. A gente vê. Quando nós guardamos os mandamentos do Pai, Jesus se manifesta em nós. E a manifestação de Jesus em nós é muito mais, irmãos, do que esses bens nessa terra. É muito, muito, muito mais de qualquer outra coisa. É o que a Andréa falou aqui, que ela comentou: olha, o dia que vocês tiverem uma experiência com Deus, vocês vão ver que tudo muda. É exatamente isso. Nada substitui a presença de Deus. E se eu e você queremos atrair a presença de Deus, passamos a guardar os seus mandamentos. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar em nós e não no mundo? Uma pergunta que ele faz. Jesus então responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus reforça mais uma vez aquilo que ele disse no verso anterior. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Claro que essa palavra que Jesus está dizendo aqui, ele está dando, né, do modo geral, do modo genérico. Essa palavra, claro, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo os ensinamentos, e tudo isso é palavra de Jesus, tá? Veja, irmãos, que é impossível eu dizer que amo a Deus e não guardo os seus mandamentos. Ou melhor dizendo, né, impossível de viver isso. Mas claro, de falar pode dizer. A Andressa Urach, essa diz que ama a Deus e ela está salva, mas ela guarda os mandamentos, usando ela como exemplo, que ela é uma mulher pública. Agora, trazendo para nós, será que nós amamos a Jesus? Será que nós guardamos os seus mandamentos? Será que o Senhor tem se manifestado em nós? Será que viremos para Ele, faremos morada nele? Se nós olharmos para o Antigo Testamento, irmãos, foi a mesma coisa. Enquanto o povo de Israel estava submisso à vontade de Deus, Deus os guardava, Deus estava junto com eles. Mas quando o povo murmurava, quando o povo blasfemava, quando o povo quebrava os mandamentos de Deus, Deus o abandonava. Hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se guardar os meus mandamentos, a maldição se não guardares. Como a gente gosta de dizer, como a Bíblia também nos ensina, parece que esse tempo da graça é o tempo do vale tudo. Parece que porque vivemos no tempo da graça, eu posso viver de qualquer maneira, porque lá no último segundo Deus vai fazer um passe de mágica, vai vir com a marinha, a mágica, pim, Benício está salvo e está no céu, aleluia. Mas o Benício viveu a vida toda longe, não obedecendo, fazendo tudo. Jesus não mora, ou não morava em mim. O Senhor Jesus disse na sua instrução, escute, irmão, não foi apóstolo A, não foi apóstolo B, e esse apóstolo, não estou falando dos bíblicos, estou falando dos apóstolos que hoje tem aí. Eu estava vendo uma estatística, diz que no Brasil tem mais de 9 mil, 10 mil apóstolos, mas tudo com carro zero, tudo, olha, um negócio, cabelinho na régua, um negócio louco. Ninguém quer morrer crucificado, ninguém quer ir para o leste europeu pregar, ninguém quer ir para lá, é tudo mil maravilhas. O Senhor disse
Se alguém ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Irmãos, há dois tipos, só para didática, tá? Não é que existe dois tipos de amor, mas é só para o ensino. Tem aquele amor de Deus, que Deus ama o mundo, igual João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o amor, vamos dizer assim, salvífico. Aquele amor que Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que todos aqueles que amarem, crerem em Jesus serão salvos. Mas tem aquele amor, vamos dizer assim, só para didática, repito, tem aquele amor mais restrito, aquele amor para aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Jesus. É a mesma coisa nós, irmãos. Nós temos vários conhecidos, né? Amigos, conhecidos e coisa e tal. Mas quando pinta alguma coisa especial na minha vida, eu vou, dentre vários, esse aqui eu vou convidar, esse aqui eu vou, esse aqui eu vou, esse aqui eu vou. E aquele grande quantidade resume-se às vezes em poucos. Vamos dizer assim, Deus também tem o seu amor por toda a humanidade, tem, porque a Bíblia nos ensina isso. Mas aquele amor manifesto de Deus, propriamente dito na vida das pessoas, são justamente estas pessoas que Jesus está dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Se queremos ser templo do Espírito Santo, conforme nós tanto pregamos, nós pentecostais, eu sou templo do Espírito. Somos templo do Espírito quando obedecemos e amamos a Deus. Caso contrário, não somos templo do Espírito, porque Deus, Espírito Santo, não habita em templos contaminados, templos sujos. Volto a dizer o que a Bíblia diz: uma fonte não pode dar dois tipos de água. Palavras de Jesus. E para concluir, irmãos, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Está claro ou não está, igreja? Está claro ou não está, irmão? Está mais claro do que, sei lá. Isso é bom, irmãos, porque quando a gente vê algumas pessoas, nunca se engane, irmãos, quando uma pessoa tem uma boa oratória, isso não quer dizer que ele é um cristão verdadeiro. Não te engane, irmão, porque ele tem um ótimo conhecimento das Escrituras. Não se engane por isso. Não se engane, irmãos amados, porque o cara pinta a igreja toda de preta, baixa as luzes, tem uma ótima banda para tocar, tem ótimos cantores. Não se engane, isso não é o Evangelho só. Não estou dizendo que nessa igreja não exista, eu estou dizendo que não é tudo. E também não se engane, porque tu entra numa igrejinha humilde, numa igrejinha, é que Jesus dá, que é tudo humildezinho. E não, também não se engane, não é por aí. Também não é por aí. Porque eu já fui de igrejinha bem pequenininha, e que tinha crente rebelde, mentiroso, tentando roubar a mulher dos outros, e isso eu digo literalmente, e era tudo humildezinho, então também não se engane por causa disso aí, irmão. Também não é verdade, também não é verdade, porque aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Amados, queremos amar Jesus guardando os seus mandamentos, ponto final, ponto, não tem conversa. Então não podemos nós nos enganar nós mesmos.
Ah, pastor, eu oro 3 horas por dia, mas levanta quebrando os mandamentos de Deus. Aí eu jejuo 40 dias, pode, jejua, benção, mas segue guardando os mandamentos, porque também não vale nada. Veja, irmãos, que o resumo da ópera, ou no fringir dos ovos, depois de queimar tudo, o que realmente sobra é o amor e a obediência que nós temos a Deus. O resto é resto. O resto é resto. O resto tudo é secundário. Não é importante? Claro que é importante. Ter uma igreja bacana, bonita, cadeiras confortáveis, uma ótima banda, pessoas que cantam afinados, não benignos cantando a vida. Tudo isso é válido, isso é glória a Deus. Tudo, quando a igreja faz aquilo para exaltar, para dar o melhor para Deus, tudo é válido e tudo é maravilhoso. Não estou dizendo aqui, irmãos, que tem que botar uma pessoa que mal sabe tocar, mal sabe cantar, uma pessoa, não é isso. Mas nós temos que partir do centro para fora. Nós temos que partir, igreja, da nossa obediência, do amor a Deus, do amor aos mandamentos de Deus. E depois disso, quando nós amamos a Deus, guardamos seus mandamentos, e isso começa a florescer, daí o que acontece? Eu já quero dar o melhor para Deus. Aí eu vou estudar melhor a Bíblia, aí eu vou estudar melhor o instrumento, aí eu já canto, mas vou estudar um pouco mais de canto, eu vou ensaiar melhor, eu vou dar o meu melhor para Deus, porque eu amo a Deus e guardo os seus mandamentos. Está entendendo, irmão? Não partir do secundário para o primário, mas do primário para o secundário. Veja o que Jesus está dizendo. Leia essa semana João 13, 31 até o último versículo, capítulo 16, as instruções que Jesus dá aos seus discípulos. Ele não está dizendo construam grandes templos, sejam grandes músicos. E repito, isso é importante na igreja, e não há pecado nenhum ter grandes músicos, grandes cantores, grandes pregadores, boas igrejas no sentido de bonitas igrejas, não, nada disso. Mas não foi a instrução primordial de Jesus. Isso tem que ser uma consequência daquele povo que ama a Deus, que se dedica a Deus, que guarda os seus mandamentos. Estão me entendendo, irmãos? Amém? É isso aí, irmãos. Nós devemos viver isso. É impossível, pastor? Olha, irmãos, ainda que nessa terra nós nunca seremos santos no sentido literal da palavra, santo, sem pecado, nunca seremos nessa terra. Mas por outro lado, irmãos, paira no meio da igreja evangélica, como nós nunca seremos santos, literalmente santo aqui nessa terra, logo não preciso eu buscar a santidade, logo não preciso, porque afinal nunca serei, então logo não preciso buscar. Mas isto vai de encontro à instrução de Jesus, quando disse: aquele que tem os meus mandamentos, eu os guardo. O que nos torna santo, irmãos? É guardar os mandamentos. O que nos torna santo? É obedecer a palavra de Deus. O que nos torna santos? É negar a minha natureza humana, pecadora, e aceitar na minha vida a palavra, os ensinamentos e mandamentos. Isso me torna santo. Então logo todo cristão, do pastor ao mais humilde, todos nós somos chamados a nos santificarmos. Até porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Que palavra, né, irmão? Sem santificação ninguém verá a Deus. Olha, irmãos, olha o contraste disso que eu vou lhe dizer agora.
Olha o contraste. O versículo diz, se alguém saber o versículo aí onde está o endereço, me fala aqui, que agora eu não me lembro. Sem santificação ninguém verá a Deus. Agora vamos para Mateus capítulo 25. Senhor, eu profetizei no teu nome, eu curei e eu expulsei demônios. Apartai-vos de mim, porque praticastes a iniquidade. Veja a diferença, Patrícia. Iniquidade é afastamento de Deus. Santidade, eu verei o Senhor. O que é santidade, se não guardar os mandamentos de Deus? E é interessante também frisarmos aqui que esse guardar os mandamentos não é um código meramente de conduta. Olha, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, está tudo bem, o céu já está garantido. Não, essa é a obediência aos mandamentos. A base de tudo isso é o amor a Deus. É o amor a Deus. Jovem rico, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus, Jesus? Jesus diz, guarda esse mandamento. Senhor, conta outro, o senhor está atrasado, eu faço isso desde a minha meninice. Tá, então te falta uma coisa, vende tudo o que tens e dá aos pobres, se queres ser perfeito, siga-me. E aquele homem se retira triste, e o texto deixa claro que ele se entristeceu no sentido de que não fez aquilo que Jesus falou. Ele guardava os mandamentos, mas meramente um código de conduta, frio, calculista. Mas o amor dele não estava nos mandamentos, mas no dinheiro a qual ele possuía. Então, amados, não é meramente guardar esse ou aquele mandamento, mas a base de guardar os mandamentos é amor a Deus, é amor a Cristo, é sentir a graça de Deus na sua vida, amém? E é isso que nós devemos de buscar. Essa tem que ser a perseguição da igreja, a nossa perseguição, santificação. Achou aí, irmã? Não? Ah, temos um mal de Bíblia, pelo amor de Deus. Eu achei que eu ia dizer aqui, os irmãos já iam cantar a pedra aí. Então nós temos que fazer isso, irmãos. Essa tem que ser a nossa perseguição, santificação. Guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. Santificar. Essa tem que ser a nossa principal busca. O resto, aí Deus vai acrescentando aqui, acolá. Vou abrir porta de emprego aqui, vou abençoar colar, vou abençoar isso, vou abençoar aquele, Pai, e assim Deus vai distribuindo as suas bênçãos nas nossas vidas. E obviamente que isso também não anula, é claro, nós como seres humanos e com família temos, não anula, é claro, a minha busca por dar um melhor emprego, para dar algo melhor, né? Isso não anula nada, irmão. Mas o resumo de tudo é: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que ama a Jesus, ele diz: eu o amarei e me manifestarei nele. Meus amados irmãos, que esta palavra possa ficar gravada nos nossos corações, e que no dia a dia nós vamos procurar falar, abençoado. Hebreus 12, 14. Já que ele não teve o trabalho de achar, vamos ter a alegria de ler. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 diz o seguinte, até o título diz: exortação à santidade. Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Palavra forte essa. Amém, amados? Às vezes a gente não se liga muito nisso, não presta muita atenção nisso, e a gente vai levando uma vida de qualquer jeito, uma vida vale. Deus é misericordioso, eu vivo no tempo da graça, e coisa, e daqui a pouco a gente canta indo na igreja, que Deus tem o melhor para mim, então Deus não vai querer o mal para mim, Deus não vai querer que eu passe um problema, uma dificuldade, uma doença terrível, uma doença terminal, porque afinal Ele tem o melhor para mim, porque Ele é maior do que eu. Claro que Deus é maior do que nós, claro que Deus é poderoso, mas nós nunca podemos esquecer que esses sonhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, portanto, nós devemos estar prontos a receber esses planos de Deus nas nossas vidas. Esses planos. O plano que, quem sabe, Deus tinha para minha irmã era perder o seu marido. E com a perda do seu marido, grandes problemas vieram. Problemas psicológicos com seus filhos. Que plano é esse de Deus, irmão? Se não bastasse, anos depois ela perdeu, nessa última enchente, ela perdeu a sua casa. Os irmãos estão entendendo? Então os planos de Deus, Ele vem para nos aperfeiçoar, não para nos mimar. Ai, a Zana é queridinha, ai, deixa eu dar tudo para a Zana, porque ela é a fofinha do Senhor. Não, a intenção de Deus nas nossas vidas é nos aprimorar para o céu, não nos mimar nessa terra. Não nos mimar nessa terra e botar nós no braço, Nana, Nenê. Não, é nos botar nas piores coisas, lá nos treinar, lá, seja crente cascudo, força, peleje, santifique, busque. Eu fazia uma brincadeira com a Vivi, a Vitória, né? Eu não vou dizer o nome, mas vai ter coisas para entenderem. Uma figura estava fazendo um negocinho lá, né, Vitória, e não soube fazer. Hoje tem YouTube, ele queria fazer uma panqueca escambau lá. Hoje tem YouTube, tem tudo para explicar, irmãos. E eu dizia para ela, hoje tem tudo e essa gurizada não sabe fazer nada. Eu com 17 anos, sem nunca ter me ensinado, eu fazia almoço para 15 homens, quando eu trabalhava numa serraria, carregando tora, e quando a cozinheira não vinha, porque eu era o mais novo, sobrava para quem fazer o almoço? Benites, 17 anos fazendo almoço. A mãe nunca me ensinou a fazer um arroz, mas a coragem, a luta, aquilo nos ensina, irmão. Não é verdade? Nos ensina, Patrícia. Está ali, é tu ou nada, então vai, mete a cara. É isso que Deus quer às vezes faz nas nossas vidas. Paulo, tu vai subir a Jerusalém, mas eu já vou te adiantando, Paulo, tá? Fica tranquilo. Lá tu não vai te encontrar com Pedro, nem com Paulo, né? Com Pedro, nem João, nem Tiago, que são os líderes da igreja. Lá tu vai ter perseguição e luta. Prepara o teu lombo, meu querido, porque o pau vai quebrar. Então Deus não veio nos dar um queridinho, miminho para nós. O pau vai quebrar nesse mundo para nós, irmão. No mundo tereis aflições de Jesus. Então é o pau torando todo dia, é problema, é Kleber perdendo o emprego, é doença batendo na porta, é briga colar, é briga aqui, é perseguição, é deboche lá, é o governo subir impostos, e nós pobres é o que mais padecemos com altos impostos e a inflação. Aí o bicho pega. Se não tinha muito para comer, diminui mais ainda. É esse o prêmio. E para finalizar, eu sempre quero terminar o culto mais cedo, mas aí vai falando, e como o André diz, não dá para dar o microfone bem nisso, porque ele vai longe. Para finalizar, meu irmão, Paulo dizendo em uma das suas cartas,
Irmãos, que esta leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o peso de glória eterna. Jenny, quando ele fala aqui, ele fala leve e momentânea. A luta é leve, momentânea. E quando ele compara nós no céu, diz esse peso de glória eterna. Então, portanto, se nós passamos aqui problemas, dificuldades, vamos passar, porque nós somos o povo de Deus. E também não é porque é povo, nós somos ser humano, vai passar, o pobre passa, o rico passa, enfim, nasceu, vai morrer. Mas a nossa vida, para termos esse peso de glória eterna, irmão, tem que guardar os mandamentos. Se nós não temos capacidade de guardar os mandamentos e ter a presença de Jesus em nós, como queremos morar com Ele na glória, irmão? Não tem como, é impossível, é impossível. Então que a minha, a tua, que a minha busca, acima de todas as coisas, venha ser guardar os mandamentos e amar a Deus sobre tudo e sobre todos. E esse guardar os mandamentos e amar a Deus resulta lá em Hebreus 12:14, a santificação. Aquele que tem, verá o Senhor. Vamos orar a Deus neste momento, querido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero orar por cada irmão, por cada irmã aqui presente, o mais novo ou o mais velho. Senhor amado, bem como o sacerdote que sacrificava no templo pelo povo e por si mesmo, eu também oro por mim, pedindo a tua graça sobre todos nós, a graça de te amar, a graça de te obedecer, a graça de guardar os teus mandamentos, a graça de buscar a santificação, a graça, Senhor amado, de negar o mundo e aceitar a tua palavra, a graça, Senhor amado, de me afastar de tudo aquilo, Senhor, de tudo aquilo que me afasta de ti. Pai, abençoa a amada igreja nessa noite, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Senhor amado, que cada um de nós vamos buscar em ti a santificação, buscar na tua palavra a santificação, em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos.